Olá, pessoal, muito bom dia a todos aí, nossos ouvintes da FM Cultura, ao vivo aqui da PUC. Estamos gravando aqui na PUC, nesse estúdio bonito que temos aqui da ProHub. Hoje time completo, com Juremir Machado da Silva de volta da França. Havia um temor aqui na produção de que ele não retornasse, mas E houve, de fato, essa possibilidade. Quando eu fiquei sabendo que havia uma tentativa de golpe... Ficou esperando para ver o que Eu fiquei aconteceu. esperando, se fosse o caso, eu já pedia asilo político na França, ficava por lá. Mas foi para lá e o presidente da França veio para cá. É verdade, ele me fez essa desfeita. Eu achei que ele ia lá te receber, mas ele... Pois é, eu fui e ele veio para cá. Ele veio para cá. Isso não foi combinado. Mas o nosso programa está aqui sempre para matinar o jornalismo, nosso parceiro aqui, a revista Parentes. Um abraço para o Roger Lerina, professor Luiz Augusto Fischer, nossos parceiros aí também, os professores da Durgs Sindical. Foi tudo bem lá na França, Jeremia? Foi tudo ótimo, bastante trabalho, mas também, claro, umas saídas, umas passeadas, até umas festas, né? De vez em quando. Teve festa lá? Teve festa, de vez em quando tem que ir a uma festa. Tem que festejar. Que museu, qual era a exposição que tu estava, que tinha uma enorme de uma fila lá? Tinha fila para todo lado nas exposições. Uma delas era no Museu de Orsay. O Museu de Orsay é um dos mais importantes, o Museu dos Impressionistas. Aí tinha uma exposição sobre um dos grandes impressionistas menos conhecidos no mundo, que é o Caillebotte. Tinha gente aos montes, tinha gente aos borbotões. E tinha também uma belíssima exposição da Tarsila do Amaral, no Museu do Senado. Olha aí. Tarsila do Amaral, assim, eles conseguiram pegar quadros de coleções privadas do mundo inteiro, uma bela exposição brasileira, bem no coração de Paris. Bom, o programa tem o Juremir, que é professor, vai ser um programa, eu sou aluno e temos 3 professores aqui, recebendo o professor Eusébio Assunção, professor, historiador. Tudo bem, professor? Tudo bem, é uma honra, um prazer estar aqui. Para quem não está ainda no YouTube, o professor veio com o azul celeste do Grêmio para cá. Veio para te provocar, Juremir. Mas o Eusébio, ele me provoca, nós somos amigos. Quase que todos os dias. Nós somos amigos desde 1982. Então é uma provocação já. Fomos colegas de aula no curso de História aqui da PUC. Muito bom. Então, nos conhecemos há algum tempo, já temos, assim, um histórico de pequenas provocações e de muita amizade. E a professora Sátira Machado também, que está com 4 exposições nesse momento na cidade, vai falar sobre isso com a gente. Muito obrigado também, Sátira, por estar aqui com a gente. Gratidão a mim de estar nessa grande mesa para a gente poder, nesse novembro, não é, conversar um pouco sobre negritude gaúcha. Legal. Tu está com 4 exposições? Isso, eu e um grupo enorme, né? Sim. Tudo é coletivo, né? Mas é que a gente construiu já desde o início, tinha o Corredor do Samba, que foi justamente feito aqui com PUC Cultura, não é? Contando um pouco sobre a história do samba no entorno do Arroio Dilúvio. Que tá Essa exposição aqui na biblioteca da PUC. E você estava lá, claro, né? E levou. Quem é que levou para visitar? Levei o Felipe Jorron, um francês, para acompanhar a abertura dessa exposição. Ele adorou. Isso, está lá no Colégio Rosário, não é? Porque é uma homenagem também à Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é onde nasceu, então, os irmãos maristas vieram para Porto Alegre e foi nas salas de aula da Igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos, ali no centro, que iniciou, não é, as suas aulas. Então, esses 120 anos também passam pelas mãos negras. Estamos também com anotações à margem no Instituto Remanso, não é? Essa Corredor do Samba eu sou curadora junto com o Michel Couto e a Heleninha Fernandes, não é? Que é o pessoal do Carnaval e o Michel é do Hub Formou. Anotações à margem no Instituto Remanso, então, é um diálogo do Oliveira com artistas contemporâneos da juventude aí, não é? E a curadora é a Carol, que está comigo. E estamos, então, também com a revista Tição, não é? Que está aqui na FAMECOS. Na verdade, ela inicia no Museu da URGS, com a curadoria de uma das integrantes, que é a Gianice, não é? Gianice Ramos, que foi da revista Tição e Imprensa Negra, passou pelo Hipólito da Costa, e agora o professor Davidson, então, deu um up na exposição, está aqui no saguão. E o Grupo Palmares e as Mulheres. O Davidson, professor, o Davidson Campos, claro, aqui da FAMECOS. Isso, meu colega de doutorado. Davidson Campos está dando entrevista para
para o The Guardian sobre a questão da consciência negra no Rio Grande do Sul. Será que ele me cumprimentaria ainda? Fui colega dele, trabalhamos juntos. Parece que agora a BBC já está atrás dele. Eu disse, o próximo é o New York Times, mas o Davidson merece, é um baita profissional. E foi o primeiro a fazer uma dissertação sobre o Grupo Palmares, não é? Entrevistou as pessoas do Grupo Palmares, Oliveira Silveira, Helena Vitória, não é? Então e essa exposição, Grupo Palmares e as Mulheres, que está no Paço Municipal, então, que é uma promoção da secretária Liliana Cardoso, que junto a Nayara Silveira, a filha do Oliveira, está fazendo junto, e um grupo enorme também, né? Sempre eu falo assim, são várias pessoas, né? Eu sou aqui só porta-voz desse coletivo. Também está lá, então, a dissertação do professor Davidson sobre o Grupo Palmares, que foi o que fez a primeira celebração do 20 de novembro no Brasil, em 1971, em Porto Alegre, né, no Clube Social Marcílio Dias. Professor Eusébio, a Sátira estava falando agora, 71, né? Essa primeira manifestação. Depois virou até feriado, tipo, quem quisesse fazia. Facultativo. Facultativo, me fugiu a palavra. Mas em Porto Alegre, onde as coisas começaram lá em 71, esse é o primeiro ano que o 20 de novembro é feriado. Exatamente, porque, embora isso aí seja uma luta muito antiga nossa, né? Nós sempre lutamos para que houvesse feriado no 20 de novembro. Mas, pegando o Tição, é muito bom falar sobre o seguinte, que ele foi fundado na época da ditadura militar. Né? O Júlio estava em dúvida se voltava da França ou não, se ia haver golpe ou não. Ele foi da época do golpe. Em 71, né? Nós estamos aqui com o governo Médici, né? Na mão de ferro ali, onde o movimento negro não podia falar em racismo. Isso aí poucas pessoas sabem, mas não se podia falar de racismo. Falar de racismo era censurado. Era proibido nos jornais da época. Então, o Tição ele veio com todo esse impacto do movimento negro, lutando contra racismo, sem poder falar em racismo. Então, para nós, eu sou uma geração posterior do Tição, muito embora eu tenha participado de algumas reuniões deles. Mas o Oliveira, a Helena, coisa e tal, eles são uma geração anterior à minha. Queria que vocês falassem, os dois, sobre o papel do Oliveira Silveira no movimento negro no Rio Grande do Sul, na luta contra o racismo no Brasil. Qual é que é o lugar dele nessa luta toda? O Oliveira Silveira, na minha opinião, ele é um grande líder, é o grande intelectual negro do Rio Grande do Sul. E eu posso falar Poeta disso... de Rosário do Sul. Exatamente, eu posso falar isso abertamente, porque eu tive vários embates com ele, Judemir. Sim? Nós tivemos vários que tipo embates. De embate? Questão do regionalismo. Tá? Eu e ele não fechávamos nenhuma questão ali. Tá? Embate de ideias, de como levar o movimento adiante. A gente brigou muito, mas sempre houve um respeito muito grande entre eu e ele. E ele foi aquele cara mentor que aglutinou a grande parte da intelectualidade negra que estava formando-se naquela época. Porque naquela época, negros doutores não tínhamos quase. Não tínhamos negros de projeção. E o Oliveira, com aquele jeitinho calmo dele, ele conseguia levar isso aí e unir o popular ao intelectual. Né? Então, eu acho que a gente deve muito ao Oliveira Silveira. Sátira. Então, a gente até estava conversando, né, professor Eusébio, né, porque, sobre essa questão dos embates, era justamente porque o Oliveira era do interior, não é, de Rosário do Sul. Rosário, meu vizinho de Santana do Livramento, ele tinha uma raiz na campanha. Exatamente. Sim. Então, ele vem gaúcho de lá, não é, tomando chimarrão, a cavalgada. Então, ele se identifica com esse regionalismo e ainda assim, ele reivindica que, sim,
nós somos afro e gaúchos ao mesmo tempo, não é? Então, claro que ele tinha toda uma questão reflexiva sobre a questão dos lanceiros negros, por exemplo, mas sim, ele estava todo ano pilchado no acampamento Farroupilha, tanto é que agora nós temos o piquete do Oliveira, que é o pelo escuro, que a filha do Oliveira, Nayara Silveira, é patroa, não é? Lá no acampamento Farroupilha. Então, é dessas questões que o professor Eusébio está falando agora. Eu queria perguntar agora para vocês, a opinião de vocês sobre um outro homem que trabalhou muito com a questão da negritude no Brasil, da história, um branco, no caso, Décio Freitas. Qual foi o valor do Décio Freitas historicamente, para as questões negras do Rio Grande do Sul e do Brasil? Eusébio. O Décio Freitas, ele é fundamental porque ele traz consigo uma posição de esquerda. Ele coloca o negro como agente. Então, o Décio Freitas, com uma posição de esquerda, ele vai projetar ainda mais esta questão negra. E ele traz para a roda, ele populariza, de certa forma, Zumbi dos Palmares. A grande obra de Décio Freitas é sobre Palmares, né? Onde muitos ali tiveram o primeiro contato Palmares através do Décio Freitas, embora... Essa data mesmo de 20 de novembro é uma data que o Décio escavou nas pesquisas. Sim. Embora... Só tirar de Só um pouquinho. Embora, quero dizer, nós já tivéssemos naqueles livros os grandes personagens da nossa história, já tivesse falado de Zumbi. Mas nós temos no Décio Freitas, sim, de uma popularização no meio acadêmico, no meio acadêmico, do Décio Freitas sobre Palmares. Todo o meu respeito ao Décio Freitas, mas vamos retomando, então, a partir, inclusive, da exposição, Grupo Palmares e as Mulheres, não é? Ali, a gente observa, então, o que acontece. Em 1971, quando o professor Oliveira Silveira, Antônio Cortes, Ilmo, Vilmar, João estão naquela discussão, não é? O dia 13 de maio realmente é uma data que a gente tem que estar comemorando, porque a gente não escolhe uma liderança negra para isso. E aí eles vão pesquisar, chegam a José do Patrocínio e chegam ao dia da morte de gola de Zumbi dos Palmares, não é? Fazem o primeiro ato evocativo. E naquele primeiro ato evocativo já estão as mulheres. Uma delas é Helena Vitória Machado, não é? Que foi justamente o que a gente falou ali. Naquele 20 de novembro, o Décio, como o Oliveira também tinha essa veia jornalística, não é? Que ele gostava muito, ele divulgou nos jornais que ia ter o ato do dia 20. E o Décio vê que vai ter aquele dia, o Décio que tinha passado, então, aquela questão da perseguição, também estava até no Uruguai, se eu não me engano, ele vai ao primeiro ato do 20 e assiste. Não é? E aí que começa, só que o Oliveira coloca nas suas histórias e tal, que, inclusive, foram perseguidos pela inteligência, né? Isso está na exposição, sabe, Nando? Ali, Inteligência Curiosa, que é justamente a foto do Oliveira, da Helena Machado e do Décio. Só que ali tem um viés que é justamente dizer que parece que a negritude não pensa, que quem fez a cabeça do Oliveira e da Helena para pensar a questão de Zumbi teria sido Décio. Mas eu sempre pensei assim, evidentemente que vocês são especialistas no assunto, têm muito mais propriedade para falar. Mas assim, porque eu conheci muito Décio, eu sempre achei que eram duas coisas separadas. Assim, o Oliveira é o responsável pela intronização do 20 de novembro como essa data da consciência negra. Essa toda é uma luta dele, uma construção dele, isso me parece indiscutível. Mas outra é como se chegou a essa data. Entende? Então, eu, pelo menos, tinha a impressão das minhas conversas e leituras que a data, que era um pouco controversa ou era um tanto nebulosa, teria se confirmado nas pesquisas do Décio. Mas não que o Décio tivesse feito a cabeça de ninguém para lutar pelo 20 de novembro. Nesse livro aqui da Petronilha, tá? E do
e do Walter Silvério, que a Petrô, então, convida o Oliveira a fazer a história do 20. Presta aqui. Ali tem, inclusive, a linha do tempo Sim. que o Oliveira faz, a história do 20 de novembro, não é? Então, ali vai sendo mostrado de onde se tira. E aí, na exposição Grupo Palmares e as Mulheres, também tem uma retomada dos historiadores negros e negras que o Gueledés fez para o Google Arte e Cultura, que conta, inclusive, anterior a isso, ao 71, como o zumbi já estava sendo relembrado no movimento negro, não é? Perfeito. Então, nessa linha do tempo está colocada essa questão do Décio. Ele foi, inclusive, importante. Claro, o Oliveira se aliou ao Décio e fazia que o Décio fosse para os jornais falar de zumbi, fazia palestras com o Décio no Clube de Cultura, na Ramiro Barcelos. Ficaram amigos, inclusive é importante olhar o acervo do Décio, que está no Arquivo Histórico, eu acho, que deve ter muita história lá. Com certeza. Né? Então, tem todo uma importância. Deixa eu só dar o nome do livro para quem está no rádio. Claro. Tá? Educação e Ações Afirmativas, entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica. E é Petronília Beatriz Gonçalves e Silva e Walter Roberto Silvério. E tem um Silvério. capítulo aí dentro que é do Oliveira, então. Tá. História do 20. As coisas não são excludentes. Claro. Os dois convivem juntos. Tá? O que eu quero dizer? O Oliveira Silveira vai popularizar o 20. Agora, para o mundo acadêmico, quem tem uma importância fundamental com a sua obra é o Décio. É nesse aspecto que eu estou dizendo. Então, Décio Freitas e Oliveira Silveira se complementam. Um no campo da negritude, no campo da militância, digamos assim, e o Décio Freitas no campo intelectual, ligado mais aos universitários e à esquerda. Esquerda que vai ter nos livros do Décio Freitas, tá, a popularização desta questão negra. Tá? Eu acho Agora, que o Décio Freitas é fundamental para popularizar na esquerda, dentro da universidade, essa questão negra, que até então era e ainda é apagada. Eu queria entender assim, ó, nessa questão de cronologia do tempo, né? Porque eu sou um estudante colegial, eu e o Juremir somos da mesma idade, dos anos 60 e 70, colégio, né? Eu não tive essa história no colégio, né? Quando é que os alunos, quando é que o brasileiro começa a ter contato com isso? Sátira. Olha, Na escola, eu quero dizer. Não Sim. um cara que vai por interesse buscar, assim. Mas eu digo na escola, né? Como história do Brasil. por lei, em 2003, né, a Lei 10.639, 2003, não é? Que é, então, nesta lei que é para resgatar a história e cultura afro-brasileira e africana. Inclusive, é a primeira lei que vai dizer que existe o Dia Nacional da Consciência Negra. É um artigo dessa própria lei. Não que anteriormente, no plano de educação, não tivesse que ter uma educação plural e está ali colocada de uma certa forma, que tem que ser agregada a todas as culturas, não é? Inclusive, foi o próprio Fernando Henrique que criou o GT das ações afirmativas em 98, então antecipando também a própria lei, porque no Rio Grande do Sul é muito forte a professora Petronília, a professora Vera Triunfo, o pessoal na Secretaria de Educação, não é, a criação da Semana da Consciência Negra no governo Simon, não? Então tem assim várias ações que vão acontecendo, não é, que são invisibilizadas mas que elas corroboram para que a gente tenha, então, essa caminhada. Por que a questão das mulheres no Grupo Palmares, não é? Por exemplo, Helena Vitória fez esse manifesto, que já era em 72, não é? Já estava prevendo essa Lei 10.639, dizendo assim, tem que nas escolas ensinar, não é, as culturas afro. E aí o Alexandre Garcia, que era, então, egresso da FAMECOS, era correspondente do Jornal do Brasil, que coloca para o Brasil, né, no Jornal do Brasil, negros do Sul não querem mais abolição como a data da raça. E sai até no Le Monde.
não é? Em 72, 73. Então, a gente percebe o quanto o mundo é complexo e que as questões vão acontecendo. Então, esse protagonismo das mulheres, a Helena, as mulheres ali, a própria lei agora do feriado é da Reginete, não é? Reginete Bispo, que faz, então, essa relatoria. A Benedita tinha também já colocado essa questão do feriado, entendeu? Então, é nesse protagonismo que a gente está também embasando toda uma história bacana. Agora, Né? qual é a leitura hoje do 13 de maio? Porque durante muito tempo houve uma interpretação muito difundida, digamos assim, pela historiografia branca, de que a abolição teria sido uma espécie de concessão da coroa. Mas hoje se sabe, por pesquisa, que o 13 de maio foi uma conquista dos negros. Alguns dos principais líderes desse processo, que foi um processo longo, eram negros. José do Patrocínio, antes o Luiz Gama, André Rebouças, é um monte de negros que trabalharam por isso. Mas é claro que, como foi uma lei aprovada no parlamento, não seria aprovada só por negros, porque não tinha não existiam esses negros todos no parlamento. Então, existiram aliados brancos, muitos aliados, por exemplo, Rui Barbosa, foi um grande aliado da abolição. Qual é a leitura hoje do 13 de maio? É uma rejeição total ou existe uma revalorização do 13 de maio como uma conquista dos escravizados e dos negros libertos? Eu começo, então. Então vou entrar em choque de novo. Vai lá. Vai lá. Que bom, né? Que A ótimo. universidade é para isso, a rádio é para isso, para a gente poder ter ideias diferentes. Com certeza. O 13 de maio é uma data histórica, ninguém pode negar. O problema todo do 13 de maio era a leitura que se fazia do 13 de maio. Isso. Que ninguém vai dizer, eu sou contra o 13 de maio. Quem que diz isso é louco. Eu não vi, pelas minhas pesquisas até hoje, eu não vi uma carta de um negro dizendo que não queria o 13 de maio. O 13 de maio é histórico. Agora, a leitura que se fazia do 13 de maio, que ele foi uma concessão da princesa, que com uma caneta a ouro assinou a Lei Áurea, é que vai fazer tudo isso aí. Foi uma benéfice da princesa. Que é falso. E não foi, é falso. Foi uma conquista dos negros, foi por isso que Zumbi morreu e tantos outros lutaram e morreram. Tá? É isso aí que a gente tem que mudar. Essa leitura é que não pode continuar. Sendo assim, o 20 de novembro e o 13 de maio caminham juntos. Um é complemento do outro. Né? Eu não conheço nenhum negro consciente que vai negar o 13 de maio. Mas naquele tempo não deram aos negros tudo que os negros queriam. Tudo bem. Eu também lutei contra a ditadura militar, lutei para votar no presidente da República e continuo lutando até hoje. Então, o 13 de maio, que nós temos que mudar é a leitura dele. E dizer que foi obra dos negros e não uma dádiva da princesa Isabel. Sátira. Inclusive, o 13 de maio se tornou o dia de denúncia contra o racismo, não é? Foi o próprio movimento negro fez esses deslocamentos. O Dia Nacional da Consciência Negra é o 20 e o Dia da Denúncia, né, contra o racismo é o 13, não é? Sempre é processo, né? O que acaba acontecendo é que sim, num primeiro momento, para conseguir se chegar ao 20, se nega o 13 de uma certa forma, não é? Por o próprio poema do Oliveira diz 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. Então, até compreender como vamos resolver isso, em que lugar o 13 vai estar na história, até o MNU, em 78, colocar Dia Nacional da Consciência Negra, aderindo à ideia gaúcha, e daí o 13 de maio virando dia de denúncia, é um processo. Não é? Então, até as histórias de culturas de branqueamento são um processo. Né? Esses dias eu estava até conversando, porque a questão da política de branqueamento no Brasil não é de dizer que não se teria... O Roquete Pinto, nosso pai do rádio, profetizou que em 2012 não teríamos mais negros no Brasil. Não é? Porque a política de branqueamento iria clarear a população, mas os genes... Né? A genética negra é dominante, então nós estamos enegrecendo, não é? Então, só que até aquele momento a eugenia ainda era um fantasma e aí as pessoas também estavam com medo, vão exterminar, então vamos
refletir sobre essas questões de um outro ponto de vista. Vamos fazer que a negritude case entre si para não morrerem as pessoas negras. Então, sempre são processos, não é? E todo mundo muda de ideia, não é, professor Juremir? A gente vê os grandes historiadores intelectuais desse mundo, quando, olha, eu pensava algo assim antes, agora eu penso diferente, não é? Então, é mais nessa perspectiva. Agora, eu estava falando aí da... Desculpa, vai, professor. Certa vez eu fui a um evento onde dizia assim, 13 de maio, nunca mais. Por favor. Tá? Aí nós estamos negando um avanço histórico. E negando, inclusive, a festa que foi Exatamente. Os próprios negros sentiram ali. Comemoraram. Foram dias de festas ali. Tá? Então, quando se diz isso, nós estamos negando todo um processo de uma revolução feita pelos negros. Nós estamos saindo do sistema escravista, né, do escravismo colonial, para o capitalismo. Né? Então, dizer 13 de maio, nunca mais, por favor, vamos Tudo com que calma. é radical não é bom, né? Agora, Sátira, tu estava falando aí da exposição que está num colégio como Rosário, né, e os espaços sendo ocupados, e da importância, por exemplo, da representatividade, né? Foi uma parlamentar negra, né, que fez o projeto, a importância da Benedita, né, a importância dela enquanto política, enquanto pessoa negra também. Então, quer dizer, são negros em posição de poder, né, em posição de comando. E é aí que eu queria te colocar, porque a gente tem no ensino universitário, né, hoje o sistema de cotas, né, para tentar uma reparação histórica. Mas, se tu pegar as escolas particulares, né, qualquer um pode estudar, mas se a gente pegar Porto Alegre, se a gente pegar lá os colégios Mancheta, o Rosário, o João Paulo, o Farroupilha, tal, tu vai ter, talvez continue uma mão no número de negros. Então, eu queria ver contigo isso, né? Essa coisa que a gente está falando todo da representatividade, mas os números na prática ainda são um pouco assustadores dessa divisão que existe, né? Dessa barreira que existe. Passa por quê? Eu queria que tu fizesse uma reflexão para a gente sobre isso, porque eu tenho uma filha que há pouco terminou o colégio. E eu, como pai, disse, pô, quero botar ela num bom colégio, tal, aquela coisa toda, mas me incomodava isso quando eu olhava para o lado. Em várias oportunidades me incomodava e hoje ainda me incomoda muito isso. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso aí. Só o Brasil acha que é branco. O mundo nos enxerga negros, não é? Então, por conta disso, a gente está mudando com as ações afirmativas esses espaços para que o país se desenvolva como um todo. Ele precisa garantir que mais de 50% da sua população também tenha acesso a todos esses espaços. E eu acho que é a partir daí que entra a questão das ações afirmativas, não é? Eu acho que está muito bonito a gente ver já o impacto dessas ações afirmativas acontecendo, não é? A própria PUC, por exemplo, do Rio de Janeiro ou São Paulo, está fazendo esse movimento de contratar mais professores negros e negras, não é? A questão dos concursos públicos poderem estar acolhendo pessoas, não é, das várias colorismos que a gente tem no país. Eu acho que só faz crescer. A gente precisa justamente investir nesse futuro de nação que contemple todas as cores, não é? Outra pergunta, assim, bem, pergunta tipo clássica. Num país como o Brasil de hoje, o que vem primeiro? A classe social ou a raça? Isso aí é uma boa pergunta, né? A meu ver, né, como um homem de esquerda que sou, em primeiro lugar vem a classe social. Né? Só que a classe social, ele se junta à raça. Porque se nós pegarmos a história do Brasil, nós vamos ver o quê? Que a questão racial, ela se dá juntamente com a história do Brasil. Eu não posso falar em história do Brasil sem falar em escravidão. As duas coisas vão estar intimamente ligadas. Sendo assim, eu não posso falar em classe social e cor separadamente. Então, as duas se dão junto, mas a classe social, ela vem, a meu ver, na frente. Por causa dela que nós vamos ter depois a questão étnica. Porque um escravo só é escravo em certas circunstâncias históricas. Sátira?
A intersexualidade. Interseccionalidade. O sexo está junto, mas tá certa a tua palavra. Eu já achei que o negócio ia esquentar. Opa, vamos lá. É justamente essa transversalidade, né, que acaba acontecendo. É importante lembrar que quando foi reivindicadas as ações afirmativas, né, o próprio movimento negro pediu que também fizessem ações afirmativas para as pessoas pobres. Então, existem muitas pesquisas que mostram que, mesmo com as ações afirmativas, que nem todas elas são apenas raciais, elas são raciais e sociais, não é? Mostram que essa inclusão ainda deixa a boca do jacaré abrindo, assim, porque a população não negra que está acessando ações afirmativas vai ascender, e são poucas as pessoas negras que vão conseguir essa ascensão na escolarização, na profissionalização. Então, também tem problemas dentro da própria ações afirmativas, que eu acho, sim, que o fenótipo, não é? No Brasil é um problema. A questão da inclusão passa pela aparência ainda, não é? E aí é que essa questão que acaba sendo a discussão. O negro rico, o negro pobre, né? A negra rica, a negra pobre, quem consegue estar nos espaços com dignidade, com valor, não é? O conceito de interseccionalidade é um conjunto de camadas. Quanto mais camadas que possam ser desvantajosas numa sociedade, por exemplo, mulher, negra, pobre, lésbica, as camadas de preconceito vão se somando. Agora a gente vê, por exemplo, né, a gente teve o episódio clássico agora do Vinícius Júnior. Se tu acompanhar, eu sou jornalista esportivo, trabalho com isso, e isso que a gente estava falando de representatividade faltou muito no debate sobre Vinícius Júnior. Porque tinha muita gente dando aula, sabe, como se comportar. Ele tinha que ter ido, porque se ele fosse, ele era isso. Só que o cara é alemão de olhos azuis, entendeu? O outro, aí é uma coisa que, por mais que tu leia, que tu estuda, né, que tu saiba, que tu tem amigos, tu não tem como sentir aquilo. Então, no caso do Vinícius Júnior, eu achei muito isso. Porque qual é a posição de conforto? Muitos citavam assim, por que o Ronaldinho Gaúcho nunca deu problema? Era um outro perfil, o Ronaldinho sorria e dizia, eu estou feliz, né? Não se posicionava sobre nada. Então, nesse perfil ele é aceito, né? Quando o cara encara, né, e se posiciona como ele, já deu confusão. Eu vou aqui trazer um fato. Em 83, o Gil me lembrar, quando nós tivemos uma greve aqui na PUC, por questão, né, estava alta a mensalidade, coisa e tal, a greve deu errada, como não tinha outra, como não dá, é evidente. No outro dia, a PUC toda apareceu pichada, fora os negros da PUC. E quem era o presidente DCE da PUC? Não lembro. Eu. Era tu? Sim. O Eusébio foi presidente do DCE da PUC. Exatamente. Toda a PUC apareceu pichada. O irmão Modesto Giroto, Que era o prefeito da PUC. que era prefeito da PUC, mandou os funcionários apagar E quem é que as pichou frases isso? racistas. Não se sabe. Não se sabe. Todos os prédios da PUC apareceram fora os negros da PUC. Nunca mais negros na PUC. Isso aí em 80 e poucos. 83, 84. Quer dizer, não faz tanto tempo assim. Né? Agora. Então, é raça ou é classe? Mas agora, embora eu ache essa questão de classe fundamental, a questão racial ela tem as suas especificidades, que a gente não pode negar. Não é por eu querer estar junto com a questão racial que eu vá negar as especificidades da questão étnica. Tem horas que eu falo somente na questão étnica, porque eu, enquanto negro, sofro isso aí, diariamente. Assim, a gente aproveita os encontros com as pessoas que a gente admira, como vocês, inclusive para aprender coisas. Por exemplo, eu tenho me questionado sobre uma questão de denominação. Como é que a gente deve dizer hoje? Negros ou pretos? Porque durante muito tempo no Brasil se dizia exclusivamente negros, mas ultimamente se fala cada vez mais pretos.
Por exemplo, outro dia na TV tinha um festival de música preta, que outro tempo se diria um festival de música negra. Os dois termos são sinônimos, pode-se usar no entender de vocês qualquer um, ou tem um que é mais pertinente do que o outro? Ontem, Judemir, eu fui a um evento, né, onde tinha basicamente pretos. O show do Tony Tornado. Sim. Tinha basicamente pretos. O show do Tony Tornado, que espetáculo, tem mais de Foi. 90 anos. 94 Que maravilha, anos. Eu cara. gostaria de ter ido. Eu tava também. vendo. 94 anos, Espetáculo com um isso. vigor assim emocionante e na luta ainda. Mas o que tu E- queres dizer? Que as pessoas lá só usavam o termo preto? É isso? Lá se usava o termo preto, né? Se usava o termo preto. Agora, eu não vejo uma dicotomia entre um e entre outros. Dependendo no momento, dependendo da ocasião, eu acho que você pode usar os dois. Então, a partir do IBGE, que a pessoa se autodeclara, né, preta ou parda, que é a soma, é a pessoa negra, o próprio movimento negro fez uma campanha para que todo mundo achasse a sua negritude, não é? Então, as pessoas no Brasil, realmente eu tinha um avô que era negro e a minha família sempre escondeu, a minha avó. Começou uma campanha que a gente vai procurar nos jornais, as pessoas se autodeclarando, e aí são, inclusive, É os o prefeito pardos. de Porto Alegre que descobriu o negro. E aí a questão das Levou questões. tempo, né? Então as pessoas começaram, não é, a perceber que, bom, eu sou pardo, não é? Ou parda. E aí, na minha opinião, esse colorismo acabou sendo usado, inclusive, contra as ações afirmativas de outro ponto de vista. Se nós temos que garantir ações afirmativas para negros no Brasil, isso lá se vai para mais de 50%, não é? Em todas as vagas. E aí se percebe que a população preta é menor do que preto mais pardos. E começa a se criar, inclusive, no meu ponto de vista, uma intriga entre essa população, dizendo, sim, mas você é um sarará sem bandeira, algo antigo, não é? Sarará sem bandeira. Isso, que é a questão, porque para garantir ações afirmativas para pretos é menor percentual. Então, se populariza, na minha humilde opinião, a palavra pretos, que é justamente para também garantir... Mas ela é usada, a meu ver, predominantemente pelos próprios pretos. Exatamente. Eu acho que o branco não diz preto. Não Mas diz até porque se sente, fica preocupado. Será que não vou estar Mas também sendo ficava preocupado quando racista, era ofensivo? negro. Também ficava Ficava, preocupado. é verdade, ficava. Né? Ficava assim. E tu Tanto colocava... que havia outras palavras do tipo, havia aqueles que diziam moreno, achando que seria Exatamente. menos ofensivo. Fala para mim sobre os Estados Unidos a tradução da palavra. Eu tenho a impressão que pode ser uma tradução literal de black. Porque, por exemplo, em francês, o inglês não é uma língua que eu fale, mas no francês, o francês, ele vai falar sobre, ele diz noir. Noir é preto. Noir é tradução literal vai ser traduzido literalmente como preto. Por exemplo, em francês, negre. Negre é como em inglês o nigger, que é pejorativo. Então, em francês, dizer negro, negre, é pejorativo. Mas em português, negro nunca foi pejorativo. Mas eu noto agora que há essa troca do negro por preto. Isso, então é justamente, só que tem, na minha opinião, este fundo também de relações de poder, da questão, justamente, a gente vê justamente a nova geração colocando, dizendo, eu sou preto, você não é preta, não é? Então, há muito que se discutir ainda sobre isso, mas, com certeza, a questão do black está afetando a questão do negro no Brasil. Agora, Sátia, falando em discutir sobre isso, sobre aquilo, uma coisa que estava em discussão e meio que se botou uma pá de cal em cima foi a discussão sobre o hino gaúcho, né? Esse meio que se cancelou o assunto, foi até uma lei meio que estranha, né? Que o projeto de lei era para que não se discutisse mais o assunto, eu nunca vi disso, né? Tu discute, daí não quer, mas não discutir o assunto é uma coisa meio surreal, mas esse foi... o tema. Qual é a opinião de vocês sobre o hino gaúcho? A expressão é racista, né? Deveria ser alterada?
Professora Olha, sobre Eusébio. o hino gaúcho, a minha posição é nítida, cristalina. Deve ser feito um novo hino gaúcho. E não somente trocar a expressão. Porque todo esse hino ele é racista. Porque, em primeiro lugar, esse hino foi feito em homenagem aos farrapos. Sim. Todo ele é voltado aos farrapos. Então, como eu não sou farroupilha, muito antes, pelo contrário, eu acho que o hino de Porto Alegre tinha que ser outro. E não um hino que fosse voltado para os farrapos. Então, para mim, não basta apenas trocar aquela estrofe do hino. Né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Tá? Para mim, tem que mudar todo o hino. Eu não quero esse remendo como alguns personagens querem. Eu sou contra o Oliveira, inclusive, queria... Né? É um dos personagens que queria... Exatamente. E sugeriu a troca, dos versos. Exato. Né? E eu tinha esse embate com ele, porque ele tem que trocar todo o hino. Eu acho a melodia muito bonita. Não, mas a letra... exatamente. A melodia eu acho bonita. Eu tenho que trocar tudo. Porque esse hino foi feito para enaltecer os seus farrapos. E os farrapos, eles eram o quê? Eles eram a oligarquia gaúcha racista, que vivia às custas da mão de obra escrava. Então, eu vou estar enaltecendo os farrapos? Eu jamais. Sátira. Oliveira era poeta, não é? Então, ele observou o hino e, com um grupo na década de 90, ele justamente sugere uma alteração, que é povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo. E ele faz, inclusive, na partitura, não é? Essa sugestão, inclusive, eu quero sempre agradecer à diretora Germana, da Casa de Cultura Mário Quintana, porque no 5º andar nós temos o Espaço Oliveira Silveira e tem uma exposição permanente do Oliveira, e lá do Dispenser tem essa proposta do Oliveira Silveira, com partitura e tudo, para a troca do hino. Claramente ele cuidou da métrica para dar certo Exatamente, na melodia. Né? Então, ele tinha essa proposta e ele também estimulava que as pessoas cantassem, e nós cantamos. Muitos dos que aderiram a essa... Pode repetir, Sátira, por favor? Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que é lance e virtude, a clava quer ver escravo. É bonito. Eu não sei se é um pouquinho, digamos assim, complicado. Acho que as pessoas não entenderiam no primeiro momento. É poesia. É poesia. Mas é bonito. E a tua interpretação está ótima. Tá bonito. A capela. Né? Nesse capela. ponto, todos concordamos. Perfeito. Belíssima interpretação. Nesse ponto, Minha mãe foi regente do coral do Instituto de Educação. Ah, tá aí, muito bom. E eu fui do coral, né? Muito bom. Bom, mas vamos assim, os fatos contemporâneos. Saiu uma entrevista na Folha de São Paulo, por ocasião do 20 de novembro, dizendo que 59% dos brasileiros consideram que os brasileiros são racistas. A questão é, o Brasil agora, depois de todas essas lutas, está menos racista ou nada mudou? Eusébio. Olha, eu acho que nada mudou, né? Nada também não posso dizer. Algumas conquistas a gente teve, mas o mérito ainda continua sendo o mesmo. Nós continuamos sendo um país racista, um país machista, da mesma forma como nós éramos antes. Agora, alguns negros e negras, eles se empoderaram mais, e isso aí fez com que um pouco as coisas mudassem. Outro aspecto que eu quero dizer, com esse avanço da extrema-direita no mundo todo que nós estamos vendo, essas questões raciais estão vindo mais à tona. Pode ver, as questões raciais estão vindo à tona em toda a parte do mundo. A extrema-direita crescendo em toda a parte do mundo. Então,
aquele racismo que estava escondido lá atrás, com o nosso tio, com o nosso primo, está vindo à tona. Agora, o nosso primo, que era racista, que não falava nada, agora ele já está dizendo, olha, eu não gosto de negro. Negro, para mim, não serve. Então, esse afloramento dessa questão política, que mostrou a cara do Brasil, está mostrando a cara da Europa, ela está sendo está dando um novo modelo a esta questão racial, para o confronto, para o embate direto, coisa que antes não era feito. Ai, estou adorando esse debate. Não é um debate, nós estamos aprendendo com vocês aqui. Não, né? mas é que... Estamos fazendo perguntas para eu, por exemplo, eu sou mais esperançosa, né? Eu acho que a gente avançou muito. O debate é de vocês. Isso sim. Não, mas com a mediação de vocês está ótimo, né, professora Eusébio? A gente é muito parceiro, não é? Mas, por exemplo, na comunicação, né, professor Juremir e Nando, eu, quando entrei aqui na FAMECOS na década de 90, não se estudava imprensa negra, não se tocava nesse assunto. E eu fui me tornar uma jornalista justamente no movimento negro, com a ajuda de Oliveira Silveira, com a ajuda de Gianice. Entrei para o núcleo de jornalistas, afrodescendentes, junto com a Vera Deise. Foi ali que eu fui... Grande Vera Deise. Isso, me encontrando. Então, aquele núcleo que foi responsável na FENAGE por levantar a bandeira de que era importante trabalhar as questões de gênero, raça e etnia nas universidades, nas faculdades de comunicação. Teve um projeto da ONU com isso. A gente, então, passa pela Intercom, que não tinha muito, né? A gente sabe que o Muniz Sodré levantava essa bandeira junto com a Raquel, até no Intercom daqui, lembra? Aqui, na semana que vem, no nosso Seminário Internacional da Comunicação, Muniz Sodré. Isso, em 2004, quando foi aqui na FAMECOS, Intercom, ele levantava essa questão, que depois ela foi se esvaziando, mas ela foi entrando em outros grupos, né, como Cidadania, com a Denise Kogo, e hoje nós temos, inclusive, no Compós, o professor Davidson trazendo essa questão. Eu sou há 10 anos vice-coordenadora, junto com o professor Davidson, na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, justamente da área de comunicação e mídia, não é? Então, eu não posso dizer que a gente não teve avanços, não é? Desde que Joelzito Araújo fez o seu doutorado sobre a negação do Brasil na telenovela, sobre representatividade, não é? A gente avançou muito nas representações. Tem muito ainda a avançar? Temos, com certeza, não é? Mas eu acho que a gente já tem, inclusive, um impacto dessas ações afirmativas aparecendo no nosso dia a dia. Inclusive aqui na PUC, não é? A gente aqui teve, quando foi criado o Educom Afro, eu tive esse prazer de criar junto com a professora Leonice e com a Cissa Jacob, em 2006, algo que a gente trazia, essa temática, que acabou virando o NEAB da PUC, não é? Então, a gente fez o projeto RS Negro, né, professora Juremir, em 2010, com mais de 100 pessoas, não é? E a gente distribuindo nas escolas, atendendo a Lei 10.639, e a PUC foi a grande escolhida. Qual foi a fundação, Nando, que fez esse projeto? A Fundação do Inter. Do Inter? O Grêmio não tinha instituto na época para poder fazer essa... Viu, professor? Eu sou... Tu é neutro. Não é? Então, do meu ponto de vista, eu acho que sim, a gente está caminhando para ter avanços. A gente tem retrocessos? Tem, por conta das relações de poder, não é? Justamente as questões de racismo têm a ver com as liberdades também, não é? Agora, Sátia, a gente falou aí até do pioneirismo dos gaúchos, né, na questão do movimento negro. Mas nacionalmente, né, e viajei muito com futebol, né, o Rio Grande do Sul é conhecido como um estado racista. Vocês têm essa impressão, Rio Grande do Sul? Vocês consideram um estado... o país é racista, mas estou dizendo, em relação, numa comparação com os outros, chama a atenção, o Rio Grande do Sul é muito diferente. Mas o Rio Grande do Sul é um estado muito racista. Vocês têm essa impressão? Nós temos essa fama. Olha,
do meu ponto de Olha, vista, diz ela cheia de cuidados. o que acontece é que a gente vai muito para a mídia quando acontecem as questões de racismo, não é? Quando acontecem os casos de racismo, né, que são verdadeiramente horríveis, não é? Como casos de escravização, como o caso caso do Beto. do Beto, não é? A gente Carrefour. ganha, exatamente, a gente ganha a mídia desse país inteiro. Então, o mundo é racista. Eu acho que esse peso, olha, um é mais racista que o outro, não é essa a questão. Racismo é racismo e a gente se surpreende, não é? A qualquer lugar. Eu já me surpreendi muitas vezes com racismo contra a minha pessoa. A gente, sabe, tem que lidar com isso. Mas, quando a gente tem, por exemplo, esse protagonismo dos negros e negros gaúchos trazendo coisas positivas, não são manchetes. Os escritores mais importantes do Rio Grande do Sul hoje no cenário nacional, com destaque, são negros. É que a gente pega muito questão de números, né? E os casos de racismo no Rio Grande do Sul são maiores, né, do que os outros, percentualmente. No futebol, por exemplo, tá, um dos casos, em geral são maiores. No futebol, o Rio Grande do Sul é líder há mais de 10 anos, em casos, né, de denúncias de casos raciais. Há mais de 10 anos. É por isso que, né, que a gente coloca essa questão. Se a gente vai perguntar assim, ó, vários testemunhos, toda a negritude gaúcha tem algo para te contar que aconteceu. Todo mundo já sofreu preconceito. Todo mundo já sofreu preconceito, não é? Não é, Eusébio? Tranquilamente. Não, como eu disse antes, o Brasil é um estado assim. O que eu pergunto é se o Rio Grande do Sul realmente se destaca nisso, entendeu? Você sonhou. O Márcio Chagas, meu amigo, que sofreu muito com isso, né? Depois do 5º caso que ele sofreu, ele resolveu denunciar e, como denunciou, foi completamente cancelado pela Federação Gaúcha, por todo mundo. Ele traz isso, chama inclusive Você sonhou com uma sociedade onde nada seja definido por exemplo, cor da pele, gênero, ou acreditam que isso é impossível e que, portanto, o que se deve fazer é estabelecer regras de paridade, normas que estabeleçam sempre essa paridade em todas as nações? O que é possível fazer? Olha, aí eu volto àquela tua pergunta que tu fez. Raça ou classe? Entendeu? Eu luto para uma transformação social de toda a sociedade. Mas, para isso, eu vou ter que botar essa sociedade que a gente vive de pernas para o ar. Uma coisa não pode se dar sem a outra. Para que eu tenha esse tipo de sociedade, eu acho o seguinte, que o capitalismo ele anda de mãos dadas com o racismo. Nada melhor para distinguir uma classe da outra do que a cor da pele. Nada melhor para eu justificar a exploração do meu irmão, do meu companheiro, do que a cor da pele. Então, para que eu tenha esta sociedade, eu vou ter que mudar toda ela, e não somente um ou dois aspectos. Olha, Tira. eu gostei que eu não disse. Paulista diz assim, veja bem. Também dá, né? O que eu acho é que o que a gente também tem que trazer para a mesa de debate são as identidades da branquitude. Não adianta a gente só estar sempre pensando, não é, do ponto de vista de como é que está a questão do negro no Brasil, mas as identidades brancas precisam também fazer essa reflexão, e é o conceito de branquitude, não é, que tem que vir para a pauta, porque é abrir mão e ser realmente do fundo do coração essa inclusão, sabe? De entender que nós estamos todos conectados, que o que você faz tem a ver com o que eu faço, o que o professor Eusébio faz. O tal do Ubuntu, ele existe, eu sou porque nós somos os nós da rede,
não é? Então, eu acho que é profunda esta reflexão. Se a gente tem um projeto de nação, de mundo, não é, que realmente tem a justiça social, a gente tem que fazer essa reflexão dos chamados privilégios, de também entender que a gente precisa avançar nessa questão. Porque enquanto a gente só estiver pensando que o negro é vítima da sua própria história, que a negritude é um problema para o Brasil, e não entender que afrodescendentes são também cidadãos e cidadãs deste país, não é? A gente não vai avançar. E passa também por esse conceito de branquitude crítica, não a acrítica. Que show. Eu sou fã do Eusébio, meu amigo de 40 anos, e a Sátira eu admiro. Legal. Desde que ela fez mestrado aqui com a gente. Dei a minha ínfima contribuição para a publicação do livro dela. E acho que faz um trabalho, em tudo que toca, faz um trabalho brilhante. E sempre aprendendo, professor, sabe? Porque a gente está numa sociedade que se move, não é? E é por isso que é o meu, olha, hoje é isso que eu consigo... Veja bem, né? olha. Eu consigo perceber, mas amanhã pode ser que tenha outras percepções que façam também a gente ir ampliando as visões, claro, né? Sempre andando, né? Muito bom, e Fechou, gente. Além de tudo, obrigado pela, digamos assim, franqueza, as pequenas diferenças expostas. Ô, Sátira, só vamos lembrar aí rapidamente as exposições onde o pessoal pode encontrar o trabalho que está sendo feito agora. Isso, essa do Grupo Palmares e as Mulheres está no Paço Municipal, então ali que virou museu, não é? A antiga prefeitura em Porto Alegre. Ela vai até o dia 7 de março, hein? É bem bacana para as escolas poderem participar. A da Remanso, que é Anotações à Margem, o nome do livro de Oliveira, que tem esse diálogo com outros artistas, também vai até o dia 20. Onde é que é? É na rua Santo Antônio, 366, Instituto Perfeito. Remanso, não é? Tem uma aqui no saguão da Famecos? Tem a do Saguão da Famecos, que é da revista Tição, não é? Que vai virar um catálogo. E a do Corredor do Samba, que está no Colégio Rosário, ela vai ir para o mercado público. Ela não está mais na biblioteca, então. Ela está lá no Colégio Rosário. Está no Colégio Rosário e ela vai para o mercado público, que vem aí a Semana do Samba. Opa. Vai para o mercado público? Isso. Isso é bom, hein? Muito bom. Isso é bom. Sátira Machado, professor Eusébio Assunção, muito obrigado pela presença de vocês aqui, foi muito legal. Valeu Prazer mesmo, foi pessoal. meu. Foi muito Bom. bacana. Professor, seja bem-vindo de volta ao Brasil. Obrigado, Nando. Não deu rolo para entrar, agora tudo tu vai certo? ter que me aguentar, porque agora não tem nenhuma viagem prevista. Nada, é. Vamos inventar uma, professor. nada. Não, mas vê se ele viaja como todo mundo, vai aqui pertinho, vai ali no Alegrete, Bagé, não, a França, foi não sei o que, porra, esse troço irritante. Agora não gente. tem nada previsto. Até o fim do ano, no máximo a Santana do Livramento. No máximo a Santana do Livramento. Visite a Unipampa. É, claro. Na minha Viva a Unipampa. universidade. A Universidade da Sátira. É isso aí. Gente, muito obrigado pela presença de todos. O programa fica no YouTube, aqui no canal do Pensando Bem. Tá bem? Entra ali, deixa o teu comentário, dá sugestões para nós, te inscreve no canal, o canal é novo, né? No YouTube ele é novo, tá? E sábado que vem a gente está de volta sempre com o apoio da Matinal Jornalismo, aqui na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, nesse belíssimo estúdio da ProHub. Valeu, tchau!